Olá, meninas, tudo bom? Hoje é segunda-feira, 15 de novembro de 2021. Hoje nós estamos no nosso 70 dia da 11ª caminhada de oração. Chegamos ao fim, onde falamos de descanso, libertação e juízo. E o tema do dia é a noiva do leão dançando ao vento do Espírito. O texto-chave está em Apocalipse, capítulo 21, versículo 9. Irmãs, com muita alegria, muita gratidão, chegamos ao último dia. Eu desejo que vocês recebam uma porção especial e que com a força do maná que será liberado hoje, finalizando esses 70 dias, vocês consigam chegar ao final de 2021 cheia da unção, cheia da graça, se posicionando ainda mais no chamado que Deus tem para vocês, chamado de noiva, chamado de leoa, né? O chamado da leoa que sabe o seu levantar e o seu deitar. Ontem nós falamos sobre a bodas, né? Uma guerra e uma bodas. 2 eventos que está sendo preparado e nessa bodas Deus vai mostrar para as nações a noiva do Cordeiro. Ele vai mostrar para as nações a noiva do leão. E eu não sei se vocês sentiram falta dessa noiva ontem, porque nós falamos do evento, mas a chave que vai finalizar aqui é sobre a noiva do Cordeiro, é sobre ela que eu quero falar hoje. A gente chega ao final desses 70 dias de dedicação, de consagração, de vigilância, de atenção àquilo que o leão da tribo de Judá queria nos dizer. E eu desejo que vocês terminem esse ano cheio de paz e entrem um ano de 2022 mais posicionada naquilo que Deus te chamou para ser. Antes de eu entrar no devocional, eu quero contar um sonho que uma menina muito, muito preciosa, muito especial, uma jovem que teve esse sonho comigo e ela não faz a caminhada, né? E ela teve esse sonho comigo há uma semana atrás. E ela disse, eu não sei por que eu sonhei isso e eu vi você no sonho. Ela disse, o sonho era muito lindo, era algo muito especial, ela acordou com uma sensação de algo muito especial e eu quero contar esse sonho porque por uma semana eu fiquei meditando. No dia que ela me contou, eu entendi que esse sonho era para o último devocional. E olha só o que ela sonhou. Ela sonhou que eu estava cantando em um casamento em que ela estava do meu lado. Quando eu acabei de cantar, eu segurei a mão dela e ela disse que ela estava vestida com um vestido lindíssimo, que o vestido era branco e que ele tinha umas flores. Ela disse que eu segurei a mão dela ali, né? E que foi um sonho muito lindo e que ela sentiu assim, algo muito especial. E aí ela me falou qual era a música que eu estava cantando. Era uma música romântica e que eu não conheço a letra, nunca tinha ouvido. Ela também disse que não sabia muito sobre aquela música. E quando eu fui ver a letra, a moral da história daquela música é que, além de ser uma música romântica, o objetivo da música estava falando sobre o vestido da noiva, do vestido da noiva. E aí, quando ela contou esse sonho, eu entendi que esse sonho era para o nosso devocional. Esse sonho Deus estava falando para nós nesse último devocional, que eu já iria falar da noiva do Cordeiro. E como ela não faz a caminhada, ela é uma jovem de 18 anos, ela não sabe nada sobre esse devocional. Bom, eu quero pedir vocês, irmãs, quero dedicar a vocês esse devocional com muito carinho, mas eu quero pedir licença a vocês com muito carinho, eu quero pedir licença e eu quero dedicar esse devocional em especial para essa menina que sonhou isso. Porque Deus quer falar com essa moça através dessas palavras que vai ser liberado aqui nesse devocional hoje. E que nós venhamos a receber uma porção especial. Bom, então o que mais chama atenção na noiva, na bodas, né, é o vestido da noiva. Toda vez que a gente vai para um casamento, o que a gente mais deseja não é ver a decoração, não é ver o noivo, não é ver os padrinhos, a gente quer saber como é que está a noiva, não é verdade? E nós vamos falar sobre essa noiva e você vai entender o que Deus quer falar com você. Então vamos entrar na palavra do Senhor
Vamos ler Apocalipse capítulo 21, versículo 9. Nós lemos ontem, vamos ler de novo, fala assim. Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos e falou comigo dizendo, vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Nessa grande bodas, nessa grande guerra, o Senhor vai mostrar a todas as nações essa noiva. E as nações verão a sua glória, verão como ela está adornada, verá como ela está pura, limpa. Vamos ler também agora Apocalipse 19, também nós lemos ontem, Apocalipse 19, versículo 6 ao 8, fala assim. Vamos ler a partir do 7º. Alegremos-nos e exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas a bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou. Pois foi-lhe dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Olha que tremendo. Então, nessa bodas, está dizendo aqui que a esposa já está preparada, já está preparada essa noiva. E agora, irmãs, eu quero dizer algo aqui. Eu quero dizer algo para a gente. Vamos falar desse vestido da noiva. Eu entendi que esse sonho era um sonho para mim. Está dizendo do meu chamado. Está dizendo que eu não canto, irmã. Eu canto para Jesus no banheiro, né? Mas eu não canto. Mas no sonho, onde ela me via cantando, eu entendi que é a minha voz que está dizendo aquelas palavras que estava sendo cantada. Eu estava liberando essa palavra que está falando sobre o vestido da noiva. A honra desse vestido, a beleza desse vestido. E o noivo, nessa música, o noivo, quando ele vê a noiva, ele se encantava pelo vestido. Ele admirava o vestido. E aqui está dizendo, aqui em Apocalipse, que ela já está arrumada e ela está vestida de linho finíssimo. Então, eu queria que nós juntas hoje fôssemos costurar, fôssemos montar o vestido da noiva. E eu quero que você comece a fazer o seu vestido. O vestido que você vai começar a usar daqui para frente. Você vai trocar as suas vestes. Chegou o momento de você trocar suas vestes e você entender a importância do vestido da noiva. Então, o vestido da noiva, nós vamos fazer juntas aqui. O pano dele, irmãs, é de linho finíssimo. Linhos de ato de justiça. Porque aqui está dizendo em Apocalipse, foi-lhe dado o vestir de linho finíssimo, resplandecente, puro. Porque o linho finíssimo são os atos de justiça. Vamos ler agora Levítico. Em Levítico fala também sobre esse pano, né? Como é que é o pano que fez o vestido. O vestido do sacerdote, o vestido daquele que servia, as vestes, né? Daquele que servia. Levítico capítulo 16, no versículo 32, fala assim. Quem for ungido e consagrado para o trabalho oficial de sacerdote, colocará suas vestes de linho, as vestes santa. Então, esse vestido, irmãs, que Deus está nos entregando, que Deus está nos preparando para nos apresentar naquele dia, ele é um vestido de linho puro. Ele é branco, ele é a cor da pureza, ele tem a santidade, ele representa a santidade, ele representa ser separado. Bom, nesse vestido, eu quero também agora, baseado, né, no que essa menina sonhou e baseado na palavra, o vestido, ela disse que olha, eu cantava no casamento, mas ela não via os noivos, ela só via eu e ela no altar cantando, né? E ela disse que ela olhava para o vestido dela e o vestido dela era muito lindo. E ela disse que tinha umas flores. E eu quero que nós venhamos abordar esse vestido dessa noiva agora. Então, o vestido é branco e nós vamos bordar ele. Vamos bordar ele com flores, com romãs e com sinos.
As flores representam as flores que nós lemos ali em Cantares. Flores da videira, flores da romeira, flores de amendoeira. Lembra quando a vara de Arão floriu? Que quando Moisés foi escolher os sacerdotes e colocou a vara de Arão ali no tabernáculo e disse: a vara daquele quem florescer. Né? A flor da amendoeira é muito linda, a flor da videira, a flor as flores. Nós vimos muito isso em Cantares. O tempo todo, Deus chamando a noiva, o esposo chamando a noiva para ver as flores, a noiva chamando o noivo para ver essas flores. Então vamos bordar esse vestido, irmãs, com flores. Com as flores que representam um novo tempo. Com as flores que representa que chegou o tempo de cantar, que a primavera chegou. Às vezes nós citamos esse versículo, a gente não entende muito bem para quem está no Brasil, que é um clima constante, mas aqui a gente entende literalmente esse versículo, porque depois de quase 6 meses, né? Porque agora já começou o friozinho. Então depois começou o frio agora em outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. Final de março começa a florir, 6 meses, depois de 6 meses, onde aquelas árvores caíram todas as folhas, está tudo seco, depois vem o gelo e aí começa a brotar, tudo começa a brotar. Então essas flores no nosso vestido olha, vai passar, há esperança, vai vir um novo tempo. Então o vestido da noiva está bordado com flores. Vamos ler Êxodo 28, no versículo 33 a 35, onde nós falamos da vestidura do sacerdote que eram bordadas com romãs e sinos, né? Vamos lá. Êxodo 28, no versículo 33 a 35. Em toda a orla da túnica fará romãs de estofo azul e púrpura e carmesim. Há campainhas de ouro no meio delas. Haverá em toda a orla, na borda desse vestido, uma campainha de ouro e uma romã. Uma campainha de ouro e uma romã. Esta túnica estará sobre o sacerdote, sobre Arão, quando ele ministrar. E esses sininhos para que ouça o seu sonido quando ele entrar no santuário diante do Senhor. Que palavra gloriosa! Que palavra gloriosa! Que as nossas vestes sejam bordadas com romãs, que as romãs representam os mandamentos do Senhor. Representa fertilidade, representa prosperidade, representa o fruto da terra, representa eu tenho aliança com aquele que é fiel para cumprir o que prometeu. Esses sinos, irmãs, ele não era bordado, ele era sino de verdade, eram sininhos e que fazia barulho. E olha que tremendo, há muitos anos atrás eu recebi uma palavra profética que a minha voz era como sino, que quando eu falava, entrava no ouvido das pessoas e ficava ali falando durante todo o dia. Eu não me lembrava disso, eu lembrava da palavra, mas eu não lembrava que tinha isso na palavra, né? Então, assim, o Senhor está falando conosco, irmãs, o seu vestido precisa estar preparado. Você precisa estar preparada. E esse sino nas suas vestes é quando você anuncia o mandamento. Quando essa noiva vem andando, como ali em Cantares diz, o seu gingado, né? Os seus passos, o seu balançar das suas escadeiras, está lá em Cantares, irmãs. Não sou eu que estou inventando essa palavra romântica, né? Quando você caminhar com esse vestido, ele anuncia os mandamentos. Esse barulhinho dos sinos vai anunciando que você tem um dono, que você tem uma aliança com o dono dos mandamentos, com aquele que é fiel para cumprir o que prometeu. Bom, então nós fizemos o vestido. Olha as cores do vestido, irmãs. Azul, púrpura e carmesim. O azul fala de realeza, o carmesim é o vermelho profundo, que representa o sangue de Cristo.
porque o romã é vermelho também, né? E essa púrpura, que é um dourado, né? Uma cor diferente aqui. Então, até as cores têm o seu simbolismo. Você tem que saber que o seu vestido, você está vestida com esse vestido porque você foi escolhida, porque você tem uma descendência de realeza. Você não é qualquer uma, irmã. Você não é qualquer uma. Bom, agora vamos falar do véu. Vamos falar do véu da noiva, né? O véu da noiva está em Números, capítulo 15, versículo 37 e 41. 15, 37 e 41. Fala assim: disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e diz que nos cantos das suas vestes faça borlas pelas suas gerações. E essas franjas, tá, irmã? Eu tô falando borlas, mas significa franja. Em cada canto, presa por um cordão azul. Essas borlas estarão ali para que, vendo-se, lembre-se de todo o mandamento do Senhor e os cumprais. Não seguirei os desejos do vosso coração, nem os vossos olhos, após os quais andais adulterando. Para que vos lembre de todos os meus mandamentos e os cumprais, e santo serei ao vosso Deus. Eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para vos serdes por Deus. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Esse manto, esse aqui é um manto, tá? É o manto que é o talit, que é o manto da oração, que é usado pelos judeus, que ele tem um fio azul e tem as franjas nas pontas. O véu da noiva, quando a gente vê no casamento normal, o véu da noiva representava a santidade, né? Tanto é que antigamente as moças só podiam usar véu aquela que era virgem. Depois começaram a tirar o véu, depois já não quer dizer que só porque a pessoa também era virgem e não usou véu, não tem nada a ver, mas assim, mudaram um pouco o costume. Mas o véu representava isso, a santidade, a separação. E o véu dessa noiva que nós estamos falando hoje, o véu desse vestido profético, ele é o manto da oração. Mais uma vez está dizendo aqui da cor. A cor será azul. Ele terá as franjas presas por um cordão azul. Isso significa azul, irmã, significa espiritualidade, significa realeza. É uma cor da espiritualidade. E essas franjas está dizendo, isso é para você lembrar dos mandamentos. Então, nós temos os mandamentos bordados embaixo do vestido e nós temos o mandamento cobrindo a nossa cabeça, porque esse manto cobre-se os ombros, cobre as nossas costas, cobre a nossa cabeça. Então, esse é o véu da noiva, o manto da oração. Bom, os seus colares, vamos ler em Cantares, ela tem algumas joias, né, irmãs? E os seus colares, Cantares 4:9, fala assim: arrebataste-me o coração, irmã minha, noiva minha, arrebataste-me o coração, com uma só pérola com um só dos teus olhares, com uma só pérola do teu colar. Eu falei sobre essa pérola, que é a pérola, é um colar de honra. É um colar de honra, que essas pérolas são as pérolas de honra que o Senhor, que nós vamos montando. Lembra que a gente foi montando as pérolas com o colar, fazendo um colar de honra? A gente foi acrescentando, é quando você vence, é quando você abre mão de si mesma. Aqui, quando falou do manto, falou, você vai sempre olhar para os mandamentos e abrir mão de si mesma, abrir mão de adulterar. Esse adulterar, aqui não estava falando só do adultério físico, adulterar quando você deixa o Senhor, adulterar quando você deixa outro ser o dono do seu coração. Esse outro, irmãs, não é só humanamente falando, é algo que toma o lugar de Deus no nosso coração. Então, quando nós olhamos para o manto e quando nós olhamos para o colar,
O colar é formado pelas pérolas, pelas honras que você vai conquistando, e é um colar de honra. E o noivo disse: você arrebatou o meu coração com uma só pérola do teu colar. Bom, irmãs, vamos colocar os sapatos, né? Os sapatos, as sandálias dessa noiva, nesses pés, porque ela tem um pé como o da corça. A corça, ela é graciosa, ela é ágil, e essa noiva tem os pés como da corça. Ela aprendeu a gostar de lugares altos. É uma noiva que aprendeu a gostar de lugares altos, porque a corça, como eu disse, ela é um animalzinho magrinho, elegante, e ela tem uma agilidade, ela tem uma graciosidade, uma agilidade nos pés, e ela sabe correr para lugares altos. Às vezes o perigo na floresta está ali, né? A floresta está pegando fogo, o perigo está em volta, mas ela tem uma agilidade sobrenatural, ali, maior do que os animais, maior do que a maioria dos animais. Ela consegue subir para o alto das montanhas, se proteger. E essa noiva, ela está calçada com a preparação do evangelho, né? Os pés dela é calçado com as sandálias do evangelho. E ela aprendeu a gostar de lugares altos. Essa noiva, irmãs, ela entende que tudo nela é precioso. Tudo nela é precioso. Ela não nasceu por acaso, ela foi escolhida, ela tem um propósito. Os vestidos dela são preciosos, né? O vestido da noiva ali é precioso, tudo é precioso. E ela aprendeu a gostar de lugares altos. Porque os lugares baixos, nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso mais para frente, é aonde suja-se as nossas vestes. Mas os lugares altos, a gente está nos protegendo e protegendo as nossas vestes. Bom, o seu perfume são os óleos aromáticos. São os óleos da unção, a unção do Espírito Santo, a unção que te cura, a unção que te limpa, a unção que te revigora. Isso vai gerando o seu aroma. Leia Cantares de novo, irmãs, leia Cantares todo. Você vai começar a entender essa simbologia, né? Ela exalava o seu perfume. E então ela tem um perfume que é o bom aroma, o bom perfume de Cristo. E é esse perfume que vai ser exalado pelas nações quando ela chegar ao grande dia dela encontrar com o Senhor. E por último, eu não vou falar de uma aliança, porque a aliança ela tem com ele na terra, mas eu vou falar da coroa. Quando for o grande dia, o amado vai colocar sobre ela uma coroa. É ali que ela vai receber a sua coroação, e toda a terra verá que ela pertence ao leão da tribo de Judá. Ele é que vai ter a honra e o prazer de colocar sobre ela uma coroa de pedras preciosas sobre a nossa cabeça. Então, irmãs, esse é o traje dessa noiva. E nós agora vamos ler alguns outros textos para que o Senhor continue falando conosco. Vamos ler Ezequiel, capítulo 16, do versículo 8 a 4, que nós já falamos desse texto. E eu falei dos apetrechos e agora a gente confirma aqui o que Deus quer falar. Ezequiel 16, no versículo 8 ao 14. Vamos no finalzinho do 8. Eu entrei em aliança contigo, diz o Senhor, Deus, e passaste a ser minha. Entenda isso, irmãs. Você é propriedade do Senhor. Tem muita coisa querendo roubar o teu coração. Muita coisa, muita distração, muitas pessoas, muitas vaidades, muitos prazeres, mas você tem que se posicionar porque você é do Senhor. Ele fez uma aliança contigo. Vamos lá. Então eu te lavei com água, eu te ungi e te limpei do teu sangue e te ungi com óleo. Nós fomos lavadas e remidas no sangue de Jesus. Do teu passado ele não te lembrará mais. Ele te colocou de pé, ele te lavou, ele te limpou, ele te ungiu. E ele quer que você vista essas vestes e esteja preparada para o grande dia. Também eu te vesti de roupa bordada, aleluia,
e te calcei com couro da melhor qualidade. Eu te cingi de linho fino e te cobri de seda. Também eu te adornei com enfeites e te pus bracelete nas mãos e colar à roda do teu pescoço. Irmãs, nosso Deus tem prazer em nos ver bem, em nos ver posicionada. Essas joias representam a nossa realeza, representa como uma herança que o Pai entrega, né? Coloquei-te um pendente no nariz e a regata nas orelhas e uma linda coroa na sua cabeça. Assim foste ornada de ouro e de prata. O teu vestido era de linho fino e de seda e de bordados. Eu nutri você com a farinha, com a flor da farinha, e de mel e de azeite, e eras formosa ao extremo e chegaste a ser rainha. Correu a tua fama entre as nações por causa da tua formosura, pois era perfeita por causa da minha glória que eu pus em ti, diz o Senhor Deus. Que palavra gloriosa, irmãs. Essa palavra ela tem duas partes, eu não vou ler a outra porque nós já pregamos sobre isso. A outra é uma parte triste, que é onde muitas estão vivendo. Estão abrindo mão de toda a realeza, está abrindo mão dos seus vestidos, está abrindo mão daquilo que o Senhor nos entregou, das joias, dos vestidos de linho fino. E o Senhor hoje nos chama, irmãs, a nos posicionar. O que nós realmente queremos? Nós queremos ser essa noiva. Não vai ser fácil, irmãs. Não vai ser fácil. Abrir mão dos prazeres, né? Abrir mão de nós mesmas não é fácil. Você tem que permanecer firme até o fim. Bom, irmãs, a moral da história desse sonho, olha só. Nesse sonho eu cantava e o foco era o vestido da noiva. A moral da história é um dos meus chamados. É alertar as mulheres, é ajudar as mulheres, ajudar a mim mesma, em primeiro lugar, a manter limpos os meus vestidos, os nossos vestidos. É a compreender o seu valor, é a compreender que você é filha de rei, que você é noiva do leão de Judá. E eu quero ler o texto, que foi quando Deus me deu esse texto, quando eu fui casar, e está dizendo assim, Eclesiastes 9, versículo 7 e 8, vai, pois come com alegria o teu pão e bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus já se agrada de antemão das tuas obras. Em todo o tempo sejam alvo as tuas vestes, jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Esse devocional, irmãs, é para que jamais falte o óleo sobre a sua cabeça. Esses devocionais, esse dedicar que eu coloco aqui nesse tempo que nós passamos juntas, é para que jamais falte o óleo sobre a sua cabeça e em todo tempo sejam alvo as tuas vestes. Então, quando esse sonho foi tão profético e eu dediquei, eu quero pedir licença a vocês e dedicar para essa jovem, porque ela vai ouvir, porque eu vou mandar para ela como um presente. É uma menina tão nova, irmãs, e o inimigo já tentando sujar a veste dela, já tentando tirar dela o valor, já tentando roubar dela as joias. Assim ele tem feito com muitas de nós. Muitas. Que nós possamos nos posicionar e não permitir mais que nós venhamos entregar as nossas vestes ao inimigo. Ele quer nos ver, irmãs, nua, suja, desprezada, carente, mas o Senhor está nos chamando para nos colocar de pé. Vamos ler Isaías, capítulo 61, no versículo 10, fala assim: regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque Ele me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com manto de justiça como noivo que se adorna de turbante, como a noiva que se enfeita com as suas joias. Olha que tremendo.
Então nós temos que nos alegrar no Senhor. A nossa alma tem que se alegrar no Deus que nos criou, que tem nos coberto de salvação, que tem nos envolvido no manto da justiça como um noivo. Irmãs, quando eu falei da leoa, quando eu acabei de falar da leoa, depois que eu entreguei o devocional da leoa, eu comecei a lembrar que o inimigo, sabe, ele quer te ver como uma leoa, ele quer te ver como uma leoa cansada, prostrada, sem vida, sem força, sem brilho no olhar, sem postura, que não consegue, às vezes levanta, dá um passo e prostra. Às vezes nem levanta. Às vezes está prostrada há meses, há dias, há anos. Às vezes no físico aparentemente está fazendo, mas por dentro está prostrada. Esse é o alvo do inimigo. Ele quer roubar a sua identidade. E esse sonho dessa moça foi tão profético para a vida dela, para a minha vida, para o nosso devocional, que ontem, porque eu fiquei pensando, Senhor, eu conto esse sonho, eu dedico realmente para essa moça, porque eu sei que o Senhor quer falar com ela no profundo. Ontem ela me mandou mais uma coisa. Eu tive um outro sonho, ela disse. Eu sonhei que eu fazia uma tatuagem e essa tatuagem era 3 leões e uma bússola. E tinha algumas cores nessa tatuagem, azul e vermelho. Uau! Uau, que tremendo, irmãs. Que tremendo. Eu não sei se vocês têm entendido a profundidade da onde Deus quer levar vocês. Tem muita mulher que é leoa e se domesticou como um gatinho. As lutas te domesticaram. Homens te domesticaram. Te amarraram, te prenderam, te deram um mimo de vez em quando, te dão uma carninha de vez em quando, e você foi se prostrando. E é uma leoa domesticada. E aqueles que te domesticaram diziam, não precisa correr para caçar, você não precisa viver na selva, eu trago para você aqui, ó, na sua boca, um pedacinho de carne uma vez por dia. Mas você é uma leoa. Você é uma leoa que Deus está chamando para saber como se levanta e como se deita. Porque você reconhece uma leoa na postura. Ore, bachore, cantaramanaias. Você reconhece uma leoa na postura. Se você se sente domesticada, irmã, se você não sabe quem você é, se você não coloca a sua vontade que eu digo não é a vontade carnal, sua vontade, quem é você, qual é o seu sonho, o que você gosta, o que você quer comer, aonde você quer ir, você não sabe mais porque você foi domesticada pelas dores, foi domesticada pela vida, foi domesticada pelas dificuldades, foi domesticada pelos invejosos. Quando lançaram José naquela cova, estava domesticando, estava dizendo, ei, você não vai ser profeta nada não, para com essa sonhação aí, você não vai ser grande não, você vai ficar na cova. Quando lançaram José naquela prisão, estava dizendo a mesma coisa. A vida, irmãs, o tempo todo vai tentar nos domesticar, vai tentar nos parar, mas Deus está te chamando para se levantar como uma leoa. E mais uma vez eu digo, talvez você diga, mas eu não sei como fazer, irmãs. Vá ler a palavra, vai ouvir a palavra, vai caminhar com leoas. Começa a romper no pequeno, começa a romper no pouco. Ser fiel no pouco e no muito Deus vai te colocar. Eu quero ler para terminar Jeremias capítulo 31, no versículo 1 a 7, fala assim. Jeremias 31, versículo 1 a 7. Naquele tempo, diz o Senhor, eu serei Deus de toda a tribo de Israel, e elas serão o meu povo. Assim diz o Senhor, o povo que se livrou da espada, logrou graça no deserto. Eu irei
e darei descanso a Israel. De longe se me deixou ver o Senhor dizendo: com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade eu te atraí. Ainda te edificarei e será edificada, ó Virgem de Israel. Ainda será adornada com seus adufes e sairá com o coro das que dançam. Ainda você vai plantar vinha nos montes de Samaria, vocês plantarão os plantadores e gozarão dos frutos, porque haverá um dia em que gritarão os atalaias, os sentinelas, nas regiões montanhosas de Efraim: levantai-vos e subamos a Sião, ao Senhor nosso Deus, porque assim diz o Senhor: cantai com alegria a Jacó, exultai por causa da cabeça das nações, proclamai e cantai louvores e dizeis: salva, Senhor, o teu povo, o restante de Israel. E eu quero terminar com essa palavra. Nós falamos de descanso, libertação e juízo. Aqui está dizendo que o Senhor vai trazer descanso. Falou: eu irei e darei descanso a Israel. Está dizendo que com amor eterno ele nos amou. Irmãs, você sabe quando você vai vencer as batalhas da sua alma? Você sabe quando você vai vencer as dores, as rejeições, as afrontas, as carências? Não é lutando com o inimigo que te feriu. Não é lutando com o inimigo que está tentando te prender. É quanto mais você se aproximar perto do leão de Judá. É quanto mais coladinho nele você tiver. É quanto mais você obedecer ele, aí você vai ter força para ser quem Deus te chamou para ser. Há uma unção, irmãs, na sua vida, há algo especial na sua vida que precisa ser liberado, que precisa fluir. Você precisa resplandecer a glória do Criador, irmã. Você precisa resplandecer a glória. Essa noiva, em Ezequiel disse: você é formosa, você é deslumbrante, você é surpreendente, porque a minha glória está em você. Então é a glória do Senhor que faz essa beleza, né? E aqui está dizendo um texto, uma parte que completa o que eu disse ontem sobre os atalaias. Vai chegar o tempo que os atalaias vão gritar: levantai-vos e subamos a Sião, ao nosso Deus, porque o Senhor já trouxe descanso, salvou o nosso povo. Essa é a palavra que nós temos hoje, irmãs, para finalizar esses 70 dias. Sabe, irmãs, às vezes, esses dias eu tenho uns 2 meses, que todos os dias que eu estava indo trabalhar, quase todos os dias, estava tendo corvo. É uma ave normal dessa época agora, do outono, né? Mas não é tão normal também ela ficar só sobrevoando num lugar só. E quando eu falava: gente, por que esses corvos estão ficando sempre aqui no mesmo lugar? Às vezes eu passava assim, estava saindo e os corvos, na verdade eram 6 a 7 corvos, ficava na frente assim, e quando eu passava eles voavam. E era corvo por tudo quanto é lado que eu estava vendo, eles sumiram. Depois que eu entendi o significado, acredite se você quiser, depois que eu entendi o significado, eu não vi mais esses benditos desse corvo. E eu entendi de Deus assim: olha, os corvos, porque os corvos eles comem a sua colheita, né? Eles comem os frutos, e eles também, muitos dos corvos comem carne. E ali o Senhor estava colocando no meu coração: o inimigo fica às vezes sobrevoando o seu território, ansioso para que a leoa morra, para que a leoa seja destruída. Se ele não conseguir comer a sua carne, ele quer comer os seus frutos. Os frutos da terra que Deus criou para aqueles que obedecerem, para aqueles que viverem segundo os seus mandamentos. Ei, leoa, levanta, ruja e coloca esses corvos para correr. Ruja no seu lar, ruja na sua alma, dê um basta. Diga: ei, pare de ficar com essa tristeza profunda que te prostra, que rouba a sua criatividade, que rouba a sua força, que rouba a sua beleza, que vai te minando as forças. Sabe, irmãs, quando você se levantar como leoa, muitos não vão gostar, não. Você vai perder muita gente, você vai perder amizade, você vai perder muita coisa. Mas eu te garanto
essas vestes que você vai ganhar, essas joias, esse amor, esse respaldo, esse descanso, essa libertação e esse juízo não tem preço. Não tem preço. E você vai ser livre, e você vai frutificar, e você vai prosperar. E ele te chama ao jardim. Ele te chama ao jardim e ele diz: vem, minha noiva, amada minha, vamos desfrutar do amor em delícias. Então você quer vencer? Cola no leão. Para de ficar brigando com o inimigo, irmã. Para de ficar olhando, olha o que ele fez, olha o ataque, olha. Levanta e ruja. Se você não tem força para rugir, começa a ficar bem coladinho no leão de Judá, que ele vai rugir atrás de você. E ele vai te ensinar a rugir. Se te adestraram, começa a andar coladinha com o leão de Judá, que ele vai te ensinar a ser leoa. Oh, aleluia, que palavra gloriosa. Seja livre, desfruta do descanso, da libertação e do juízo que ele traz sobre ti. E eu termino para a glória do Eterno. Que delícia. Que delícia de caminhada de oração, irmãs. Eu já fiz 11, mas eu confesso que essa foi sensacional. Para minha vida foi sensacional. Eu estou me segurando para não desmanchar aqui em liberar isso. E a Bíblia diz que a noiva, o Espírito e a noiva dizem vem. O Espírito e a noiva dizem vem. E nessa bodas, eles vão dançar pelas nações. Eles vão dançar pelas nações. Mas antes que chegue esse grande dia, irmã, você pode sair dançando com o seu amado. Dance no seu lar, dance no seu espírito. Entre no profético. Chega dessa vida cristã rasa, religiosa, muitas vezes tão medíocre, que até envergonha o evangelho. Tão religiosa que somos. Tão religiosa. Ao invés da gente levantar as leoas, a gente julga, a gente critica, a gente não entende a dor do outro, a gente não entende a dor da outra. Chega desse evangelho. Entra no profundo. Entra no profundo, entra todos os dias. Eu quero mais. Diga para Deus, eu quero mais. A canção que eu vou deixar hoje é absolutamente incrível. É A Noiva do Leão, que chama a canção. E eu fiquei maravilhada como que nessa caminhada, que eu imaginei que não teria canção, porque eu estava muito corrida, e eu disse, eu não vou ter tempo para olhar a canção dessa vez, mas o Senhor foi maravilhoso e trouxe, eu já tinha algumas, e Ele trouxe canções novas, belíssimas, que completaram esse devocional. Então é isso, minhas irmãs, com muita gratidão que eu chego ao fim, feliz, desejo que vocês tenham recebido, espero ouvir bastante testemunho. Eu estou impactada. Entro agora num tempo de descanso, porque eu estou com saudade do meu amado, das minhas manhãs com ele, onde eu não vou precisar dividir ele com ninguém, e que eu sou ciumenta. Faça a caminhada de oração, é maravilhoso, irmã, mas eu fico morrendo de saudade de só eu e ele. Receba da parte do Pai grandes vitórias. Vou orar, quero agradecer a cada uma que participou, quero agradecer a vocês que já estão comigo há tanto tempo, as que chegaram agora, mulheres tão preciosas que estão chegando. Quero agradecer vocês por toda a participação, mesmo que seja só orando, só ouvindo. Muito obrigado, que o Senhor retribua a cada uma. Pai, eis aí as tuas filhas. Que em todo tempo sejam alvo as vestes delas. Não deixe elas sujarem essas vestes. Ensine elas a esconderem em lugares altos, para que não suje essas vestes com as lamas do mundo, com as impurezas dessa terra. Que nós venhamos guardar o nosso vestido, cuidar com todo zelo, para que o dia que o Senhor nos chamar, nós nos apresentemos com vestes brancas e limpas. E se em algum momento se sujou as vestes, lave no sangue do Cordeiro. Que o Senhor ajude elas a lavarem no sangue do Cordeiro através do arrependimento. Em nome de Jesus. Sopra o teu vento. Nós queremos dançar com o Senhor pelas nações, ao som do vento do Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Fiquem com Deus, irmãs. E
eu mando um áudio explicando como ficará o grupo, tá bom? Beijo, fiquem com Deus.